Jesus. O texto que eu quero compartilhar nessa noite está em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35, um texto bem conhecido que diz assim: olha, aconteceu que quando Jesus aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritou cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver e de novo, e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha, é o texto aqui muito precioso, muito falado, né? Um dos grandes milagres de Jesus. Todo milagre que Jesus ele fez era um milagre poderoso, foi um milagre transformador na vida de uma pessoa. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo uma pessoa cega, uma pessoa sem direção, uma pessoa sem expectativa na vida, uma pessoa ferida pela vida, decepcionada pela vida, porque isso era o que estava vivendo e passando esse cego. Hoje eu estava tentando pensar, né, como que é a vida de um cego. Aqui na porta da igreja, de vez em quando, passa uma pessoa, né, com deficiência visual, e hoje ele é treinado, né, ele tem um bastão, ele é treinado a passar na rua, fazer movimentos, andar, mas eu acredito que nunca, às vezes na época de Jesus não era assim. Hoje nós temos muita informação. Hoje as pessoas, por mais que tenham, às vezes, uma crise, uma dificuldade, elas já têm um treinamento, elas já têm um cuidado especial para essas pessoas. Mas naquela época de Jesus era muito difícil. A pessoa, quando ela era cega, era deixada de lado. Ela era um peso para as pessoas. Imagina alguém olhar, né, para ela e dizendo: você é um peso na minha vida, né? Você é uma pessoa que não ajuda, você só atrapalha, né? Você, ao invés de facilitar a minha vida, você dificulta. Eu acredito que as frases que aquele cego ouvia eram frases muito doloridas, muito difíceis de se ouvir. Além do mais, ele ia, né, ou era colocado em determinado lugar à beira do caminho, né, um lugar onde passava viajantes, para poder pedir esmola. Como é difícil pedir esmola, como é difícil, né, estar numa situação assim que você não tem condição, né, de resolver um problema que lhe está acontecendo. Era isso que o cego estava vivendo. A vida dele, eu acredito que não começou, ele não era um cego de nascença, porque o texto aqui vai nos orientar que ele não era cego, né, mas ele estava cego tinha muito tempo. E depois que ele é curado, a Bíblia diz, né, que ele se pôde ver de novo. Isso significa que ele via. Então imagina uma pessoa que poderia ver tudo, que poderia contemplar tudo, que poderia muitas vezes fazer tudo, ir aonde queria, só que em determinado momento da sua vida ele não conseguir mais fazer isso. Essa é a vida de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas hoje já não têm ânimo, né, de crescer. Muitas pessoas hoje já não têm ânimo para viver. Muitas pessoas hoje já não têm alegria para a vida. Muitas pessoas hoje, né, elas estão muitas vezes amarradas em uma situação difícil que ocorreu na sua vida, em uma dor, em uma enfermidade, em uma frustração, em uma decepção, talvez em uma falência, em um casamento que foi perdido, e essas pessoas elas perderam a visão da vida. E quando as pessoas elas perdem a visão da vida, elas basicamente fazem como este cego. Eles vão para a beira do caminho, eles vão ficar por aí, vendo a vida passar sem expectativa, sabe? Sem esperança. Apenas esperando o que
vai ou o que pode acontecer. Talvez tem muitas pessoas decepcionadas hoje que está esperando ver o que vai acontecer. Mas eu quero dizer algo poderoso para você nessa noite. Olha, as pessoas que têm fé e creem em Jesus, eles não ficam vendo o que vai acontecer. Eles usam a sua fé para fazer acontecer. E eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Olha, não fique vendo a vida passar. Não fique olhando uma doença, né, paralisar você, um problema paralisar você, mas use a sua fé para você vencer isso, superar, você crescer nisso no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio, e quando ele veio aqui, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Sabe por quê, querido? Porque nunca foi vontade de Deus que o homem vivesse na pior. Então, se você está numa situação difícil, eu já quero dizer uma verdade para você. Não é assim que Jesus ele quer te ver. Não é assim que Deus ele quer te ver. Não é esse o plano que Deus ele tem para você. Olha, ele quer mudar a sua vida. Mas para mudar a sua vida, você precisa ter um encontro com Jesus. Tem pessoas que têm um encontro com a religião. Tem pessoas que têm um encontro, né, com o templo, uma igreja. Eles santificam a igreja. Mas nós precisamos ter um encontro, uma experiência com Jesus. E a Bíblia diz que em determinado momento, né, aquele cego ali no caminho, né, de Jericó, ele ouve um barulho, ele ouve um som. E ele acha estranho aquele barulho, aquele som, tudo aquilo que está acontecendo. De repente, né, ele é apenas cego, mas ele não é mudo. Ele começa a fazer perguntas. O que está acontecendo? Por que está esse alvoroço todo? Aí começam a dizer para ele, olha, Jesus ele está passando. Jesus ele está passando por aqui. E eu quero dizer para você, querido, nesta noite, olha, Jesus está passando aí por você, está passando pela sua casa, está passando pela sua vida. Hoje é o tempo de Jesus ele fazer algo na sua vida, fazer algo na sua saúde, fazer algo nas suas finanças, fazer algo, né, na sua saúde emocional, fazer algo no seu casamento, querido, fazer algo numa área da vida que você precisa. Ele está passando e ele passou. Agora eu quero mostrar para você nessa noite, olha, 4 coisas que pode atrapalhar uma pessoa de ter um encontro com Jesus. Não atrapalhou o cego, mas pode atrapalhar uma pessoa, e eu sei que isso tem acontecido muito na vida das pessoas. Talvez você está vivendo uma situação difícil hoje na sua vida, porque Jesus estava passando, te dando a oportunidade, você parou. Você estacionou, você sentou na beira do caminho, você colocou ali, né, a sua toalha, né, o seu cobertor ali, tampou e foi pedir esmolas. Eu quero dizer, você não nasceu para pedir esmolas, você nasceu para ser abençoado e abençoador, você nasceu para prosperar, para comer o melhor dessa terra, para viver a plenitude daquilo que Deus ele tem para você, tem para sua família, em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Não aceite o mínimo de Deus, aceite tudo aquilo que Deus tem para você. Eu oro sempre assim, querido, olha, eu não quero nada mais do que aquilo que Jesus ele tem para mim. Mas eu também não quero o mínimo ou menos do que aquilo que ele tem para mim. Eu quero tudo aquilo que Jesus ele tem para mim. Seja saúde, seja finanças, seja amizade, seja viagens, seja conquista, seja o que for, querido. Olha, eu não quero mais e eu não quero menos. Eu quero tudo que Jesus tem para mim. Eu quero dizer, ele tem para você. Ele tem para sua família, ele tem para o seu lar. Agora nós precisamos, querido, tomar posse disso. Agora, a primeira coisa que atrapalha uma pessoa de ter um encontro com Jesus, a primeira coisa é não fazer nada quando a oportunidade acontece. Não fazer nada quando a oportunidade bate na sua porta. Não fazer nada quando o milagre está passando por você. Não fazer nada, querido, quando, olha, a chance da sua vida está passando perto de você.
Então, olha, a primeira coisa que atrapalha a pessoa de ter um encontro com Jesus é não fazer nada quando ele está dando oportunidade. O cego de Jericó, ele estava tendo oportunidade. E ele agiu corretamente. Quando ele soube que era Jesus, como ele não tinha um senso de direção, como ele não podia ver, mas ele podia falar, ele usou aquilo que ele podia, na maior intensidade que ele podia. Ele começou a gritar, ele começou a clamar, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não sabia a que distância Jesus estava, se estava perto ou distante, mas uma coisa ele sabia, que se ele fizesse algo naquele momento e chamasse a atenção de Jesus, algo poderia mudar na vida dele. E eu quero dizer para você, querido, olha, está acontecendo hoje uma oportunidade de vocês terem um encontro com Jesus. Só que ele está passando e você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir, você precisa chamar a atenção dele. Muitas vezes a gente acha que Jesus ele é obrigado a nos curar. Querido, ele foi para a cruz para pagar uma dívida minha e sua, para nos atrair a ele, para nos mostrar o amor dele. Agora ele diz para mim, para você e para todas aquelas pessoas que estão ofendidas e oprimidas: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Hoje não é dia de murmurar como o povo de Israel no meio do Egito. Hoje é dia de ir até ele. Ir até ele. Só que as pessoas, elas dizem assim: se Jesus me ama, vem aqui, querido, ele já veio na terra. Ele já veio aqui, ele já morreu, ele já sofreu, ele já chamou pessoas, levantou pessoas para ensinar você que hoje, olha, ele está passando, mas você precisa fazer algo para chamar a atenção dele. Se você chamar a atenção dele, você vai ter um encontro com ele. Se você tiver um encontro com ele, querido, olha, não há doença que resista, não há problema financeiro que exista, não há tristeza que resista, querido. Olha, tudo isso vai embora e começa a vir um milagre na sua vida, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que atrapalha o encontro com Jesus é a pessoa não fazer nada quando esta oportunidade acontece. Tenho falado sempre nesses dias, você pode ter um encontro com Deus aí agora, no seu quarto. É o melhor lugar de todos para ter esse encontro, porque é você e ele. Mas você pode ter um culto na igreja, quando você abre o coração. Você também pode ter uma chácara, como nós vamos ter um encontro com Deus agora em junho. Olha, você pode ir lá e ter um encontro com Deus também. Mas você precisa fazer alguma coisa. Então, olha, a pessoa que não faz nada, querido, olha, atrapalha ela ter um encontro com Jesus. Com Jesus. Amém? Atrapalha. A segunda coisa, querido, que atrapalha as pessoas a terem um encontro com Jesus é não saber lidar com as críticas e com os críticos. Nem todo mundo quer te ver feliz. Nem todo mundo quer te ver bem. Nem todo mundo quer te ver sorrir. A Bíblia diz que ele estava gritando, ele estava clamando, mas os próprios discípulos de Jesus estavam impedindo ele de chegar até Jesus. Quando você diz que vai ter um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, agora você vai buscar a Jesus, sempre tem alguém dizendo: olha, para quê? Não vale a pena. Você já viu como que estão as igrejas nesses dias? Você já viu como que estão os pastores nesses dias? Eu quero dizer para você, queridos, homens falham, igrejas não são perfeitas, mas o Jesus que levantou a igreja, querido, ele ainda está nela, cuidando dela e abençoando aqueles que creem e aqueles que buscam a ele, onde ele está, no nome de Jesus. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele não mudou, ele não vai mudar. Ele chamou homens imperfeitos
para fazer uma obra, querido, que é perfeita. A obra de Deus é perfeita, o plano de Deus é perfeito, mas infelizmente os homens, eles são imperfeitos. Mas em toda a Bíblia nós vemos Deus usar homens imperfeitos para abençoar pessoas. Saiba lidar com as críticas. Saiba vencer os críticos. Quando os críticos tentarem te parar, clame mais. Quando os críticos falarem palavras duras, insista, persista, mas nunca desista de buscar o Senhor. Nunca desista de clamar o Senhor, porque a solução está nele, o socorro está nele. Ele é o único que não falha e não falhará. Jesus não vai falhar, querido, quando você chegar diante dele. Jesus não vai falhar quando você, de todo o coração, disser, como aquela mulher com fluxo de sangue: olha, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Se você tiver essa decisão, eu quero dizer para você, a hora que você tocar, a hora que você tiver essa experiência, vai mudar tudo na sua vida. Mudar tudo. Aprenda a lidar com os críticos. Se você estiver bem, vão te criticar porque você está bem. Se você está mal, vão te criticar porque você está mal. Se você descansar, vão criticar porque você está descansando. As pessoas são críticas. E eu quero dizer para você, esqueça críticas, decida ter um encontro com Jesus e não impeça que ninguém, querido, olha, tire isso de você. Talvez um dos versículos mais lindos da Bíblia é quando, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, tentam prender Pedro e João e tentam dizer para ele: olha, cale, não fale mais desse nome, não pregue mais esse nome. E ele diz: olha, como que eu vou calar se eu vi tudo que ele fez? Querido, quando você tem uma experiência, você não vai na onda dos outros. Quando você tem uma experiência, você sabe quem Jesus ele é. E eu quero dizer, querido, ele é real. Ele foi real há 2000 anos atrás, ele é real hoje, ele não muda. Ele não muda. Então, a segunda coisa que atrapalha o encontro com Jesus é as pessoas dar valor às críticas. Os críticos estão aí, querido, olha, para perder a sua vida e para fazer aquilo que não deve na vida de quem não deve. Mas os críticos não podem definir quem você é. A sua vida não é um fracasso por conta das pessoas, a sua vida é um fracasso por conta da sua vida. A sua vida não é um sucesso por conta das pessoas, a sua vida é um sucesso pela sua vida. Sucesso pode ser, querido, que você está treinando a vida inteirinha para em determinado momento você ter sucesso. Ele vai chegar na sua vida, é só você continuar. Só não chega na vida de quem parou. Quem parou, querido, nem fracassou, ele desistiu. Pessoas que fracassam são que vão até o final e ouviu: olha, fracassei, mas aprendi. Mas tem gente que nem para fracassar ele presta, entendeu? Ele desiste. Ele desiste. E eu digo para você, não desista do que Deus tem para você. Ele tem para você, querido, olha, prosperidade, saúde, alegria, uma boa família, realização, conquistas que você nem imagina. Não desista. Terceira coisa, querido, que impede as pessoas de terem um encontro com Jesus. A terceira coisa, olha, é não ter a resposta certa para a pergunta certa. Preste bem atenção. Uma das coisas que impede a pessoa de ter um encontro transformador com Jesus é não ter a resposta certa para a pergunta certa. Qual que foi a pergunta certa? Jesus, ele diz assim: olha, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? Eu quero perguntar para você hoje. Talvez você fique andando, né, às vezes, de igreja em igreja, de live em live, de pessoas em pessoas, às vezes buscando uma resposta que você nem sabe o que você quer. Eu quero perguntar para você que está nessa live nesta noite: o que você quer? A gente precisa decidir o que quer. O que você quer? Você quer vagar por aí e algo acontecer aleatoriamente, ou você tem um alvo objetivo? Foi isso que Jesus ele
Ele chegou naquele cego e perguntou. Aquele cego poderia pedir para ele: eu quero dinheiro, eu quero alimento. Ele poderia ter pedido isso. Ele poderia ter pedido: olha, eu quero uma família. Mas ele pediu, querido, olha, a coisa mais importante que ele precisava. Ele pediu: olha, eu quero ver, porque se ele voltasse a ver, ele poderia ser uma pessoa normal, e como pessoa normal ele poderia voltar a trabalhar, voltar a ter uma família, voltar a sonhar, voltar a conquistar, voltar a ser uma bênção. Olha, eu preciso, querido, olha, ter a resposta certa para a pergunta certa. O que Jesus pode fazer na sua vida hoje que vai mudar o seu destino? Uma única coisa mudou a vida de Bartimeu: ele voltar a enxergar. Talvez hoje você voltar para Cristo pode mudar a sua vida. Talvez hoje você voltar para a igreja pode mudar a sua vida. Talvez hoje você voltar a orar pode mudar a sua vida. Faça a escolha certa. Dê, querido, a resposta certa para a pergunta certa: o que você quer que eu faça? Às vezes a sua vida está amarrada. O que você quer que Jesus ele faz? Você quer que ele te liberte? Fale para ele: eu quero ser liberto. Talvez você está doente da alma, está enfermo. Senhor, eu quero curar minha alma, porque eu sou muito emocional, eu estou muito ferido. Cura minha alma, entra na minha vida através do seu Espírito Santo. Sonda-me, conhece, vai nos meus lugares mais íntimos, mais escondidos, esquadrinha tudo, Senhor. Cura aonde o médico não cura, aonde pessoas não cura, aonde prazeres não cura. Toca nesses lugares, renova a minha vida. Responda a pergunta certa, querido, com a resposta certa. Então tem muitas pessoas que não conseguem ter um encontro com Jesus porque dão as respostas erradas. Tenha o que você deseja, o que você quer, o que você anseia, o que você precisa, o que vai mudar a sua vida. É isso que você tem que buscar quando você tem um encontro com Jesus. E a quarta e última coisa aqui, querido, para nós encerrarmos. A quarta coisa que impede a pessoa de ter um encontro com Jesus é não ter fé quando encontrar com Jesus. Imagina, eu vejo muitas vezes na internet alguém furando buracos e está faltando a última picaretada para chegar no diamante. A pessoa desiste. Quantas vezes você já esteve tão próximo do milagre? Só faltou a fé. Aquela fé que confirma. Aquela fé que libera. Aquela fé que estabelece. Aquela fé, querido, olha, que confirma a promessa de Deus. A Bíblia diz aqui no finalzinho aqui, olha, ele responde a pergunta certa dizendo: eu quero ver. E Jesus olha para ele então e diz: olha, então veja. Ele teve que crer nisso. E quando Jesus diz isso, ele também diz: olha, a sua fé te curou. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Olha, você precisa ter fé para mudar a sua vida. Não fique encostado na fé das pessoas. Tenha a sua fé. Não seja dependente da fé das pessoas. Sabe, eu estou na igreja, a coisa que eu mais amo é ensinar o caminho para as pessoas tocarem em Jesus e não ser a pessoa que toda hora tem que levar aquelas pessoas em Jesus. Eu gosto de ser a pessoa que incentiva e faz a pessoa a buscar mais Jesus. Não ser eu que coloque as pessoas no braço e leve até Jesus, mas eu ensine as pessoas a irem tocar no manto, tocar em Jesus. É isso que Jesus ele fez com seus discípulos. É isso que os seus discípulos continuou fazendo. E é isso que nós precisamos continuar fazendo. Olha, é ensinar as pessoas a tocarem, é ensinar as pessoas a ter fé, porque quem tem fé vai ter experiência com seus milagres. Quem tem fé vai ter experiência com Jesus. Quem tem fé vai ver o céu, querido, descer na terra. Quem tem fé vai ver os milagres acontecerem, as bênçãos se manifestarem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Imagina só, querido. Olha, Bartimeu, ele grita.
Bartimeu, ele vence a crítica. Bartimeu, ele dá a resposta certa. Mas no final ele não tem fé, ele não coloca fé em ação, o milagre não teria acontecido. Talvez você que está passando por essa live hoje, você já chegou tão perto do milagre. Aí você desistiu. Aí você olhou para Deus e diz: Ele não me ama, Ele não gosta de mim. E hoje você afastou dele. Você se distanciou dele, porque achou que ele não te amava. Tem bênçãos, querido, que acontecem instantaneamente. Pode ser agora, aí. Tem milagres que está preparado, querido, para a semana que vem. Tem milagres preparados para o mês que vem. Tem milagres preparados para o próximo ano. Tem milagres preparados, sabe, para daqui a alguns anos, para 15 anos. O de José e de Davi foi aproximadamente 15, 17 anos. O filho de Abraão foi no ano seguinte. Mas esse cego foi curado instantaneamente. Não sabemos os mistérios de Deus, não sabemos como Deus nos vê, como Deus ele trabalha na nossa vida, mas você pode ter certeza de algo, que ele não falha, não falhará na vida daqueles que têm fé. E eu quero encerrar essa live nessa noite dizendo para você, olha, tenha um encontro com Jesus e a sua vida será transformada. Tenha um encontro com Jesus e você vai ver, querida, a sua vida ser diferente. Olha, esse cego, antes de Jesus, querido, ele mendigava. Antes de Jesus, vivia sentado numa rua. Antes de Jesus, com certeza, era humilhado. Antes de Jesus, querido, ele era uma pessoa que todo mundo tinha dó dele. Era uma pessoa que estava com sua vida condenada. Mas o dia que ele clamou e Jesus curou ele, eu tenho certeza, ele voltou para a casa dele correndo. Eu quero profetizar, talvez a sua vida está paralisada. Eu quero declarar que hoje Deus ele vai fazer um milagre na sua vida, vai fazer você recuperar a sua visão. E você, querido, vai voltar para sua casa, para sua vida, para o plano de Deus, correndo, celebrando, saltando, assim como no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, aquele que ficava, aquele coxo ali na porta do alpendre, onde eles iam orar à tarde ali, e ele foi curado. Ele correu, ele saltou, ele celebrou, ele adorou. É isso que Deus ele quer fazer na sua vida. Então eu quero repetir para você que nessa noite, querido, olha, 4 coisas que impedem a pessoa de ter o um encontro com Jesus. Primeiro, não aproveitar a oportunidade quando ela acontece. Você tem a oportunidade hoje, você tem a oportunidade de ir a um culto, você tem a oportunidade de ir a um encontro, querido. Não perca a oportunidade. Segunda coisa, aprenda a lidar com os críticos. Aprende. Querido, as pessoas vão criticar, vão falar. As pessoas estão doentes. As pessoas estão feridas. Umas aceitam isso como normal, outras estão querendo até vencer e elas vão reclamar porque elas estão doentes. Estão doentes. Estão doentes. Amém, Uriel. Você é uma bênção, filho. Deus tem um plano na sua vida grandioso. Em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Amém, queridos. Terceira coisa, olha, tenha a resposta. Sabe o que você quer? Para de ficar andando por aí buscando resposta em pessoas, querendo ser quem você nunca vai ser. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Goste de você. Uma das coisas que as pessoas hoje perderam foi a identidade. Elas olham no espelho e não são elas mais. Você não precisa ser igual a outras pessoas para ser aceita. Você precisa ser só a imagem, a semelhança de Deus. Você não precisa ser outra pessoa. Você nasceu para ser original. Você nasceu para ser único. Você nasceu para ser especial, querido. Especial, mas as pessoas querem serem cantores, jogadores, querem ser um tanto de coisas, querem ter aparência. Não, seja você. Se você for você, você vai ser feliz. Não seja um imitador, seja alguém original. Seja original.
Você não precisa falar melhor do que os outros, você só precisa falar certo. Você não precisa rir com os outros, você só precisa ser feliz de verdade. Você não precisa fazer a viagem que os outros fazem, você só precisa fazer a viagem certa. Você não precisa ter o tanto de seguidores que as pessoas têm, na verdade nem tem. Você só precisa, querido, olha, de pessoas que você consegue conectar aquilo que você agrega valores na vida delas. E tenha fé sempre. E a Bíblia ensina o segredo e o ingrediente para ter fé. Ouvir a palavra de Deus como você está ouvindo nessa noite. Pare para ouvir a palavra de Deus. A correria é grande, né? Eu sei que é. Eu também trabalho. Eu também tenho famílias. Também tenho problemas. A correria é grande. Eu também tenho contas para pagar. Como é complicado. Mas eu decidi gastar mais tempo orando do que tempo lutando com as coisas. Eu aprendi isso na minha vida. Quanto mais tempo eu gasto em oração, menos tempo eu gasto nas lutas. E as lutas não me vencem. Quanto menos eu oro, menos eu busco, mais eu fico nas lutas, mais eu vivo nas dificuldades. E muitas vezes ela até destrói você. Quanto mais tempo na presença de Jesus, menos tempo nas lutas. Eu não posso afirmar para você que com Jesus você não vai ter lutas. Eu quero dizer que vai ter. Mas você vai ter uma luta, que você tem alguém que luta todas elas com você. E quero dizer, olha, ela tem início e ela tem fim. E quando você sai dela, você não sai pior, você sai melhor e mais abençoado. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E eu quero orar por você nessa noite. Deus, ele tem um plano na sua vida. Se você está nessa live, eu quero dizer para você, Deus, ele quer despertar uma fé poderosa, como a de Bartimeu, a que transforma. Querido, olha, viva na presença de Deus. Viva na presença de Deus. Viva na presença de Deus. Ame Jesus. Ame Jesus. Eu quero dizer uma verdade para você. Jesus um dia, ele pregou uma palavra forte, mas ela é verdadeira. A gente não pode manipular a Bíblia, a gente tem que falar a verdade. A Bíblia diz que aquele que quiser ir até ele, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa tomar a cruz. Vai doer, sim. Vai ser difícil, sim. A Bíblia diz que no início você perde a vida, mas para ganhar uma nova vida. Isso é tremendo. Você perde e o que Deus tem é muito melhor. Muito melhor. Pai querido, eu oro cada pessoa que participa dessa live, por aquelas que participaram, por aquelas que vão participar. Eu sei que o Senhor tem um plano na vida delas. Eu sei que nesta noite, Pai, o Senhor tocou em tantos corações, Pai, que precisavam ouvir isso. E eu quero declarar, meu Deus, essas pessoas aí onde elas estão sendo tocadas, meu Deus, e ministradas agora. Eu quero que o Teu Espírito Santo, Pai, traga, meu Deus, no coração dela agora, meu Deus, uma sensação tão boa que ele não sente ou ela não sente há muito tempo, Senhor. Eu quero que ele sinta agora. Eu quero, meu Deus, que ele e ela sinta-se amado agora, como há muito tempo. Talvez, meu Deus, essa pessoa que nesta noite precisa se sentir amado e ministrado, teve a maior dificuldade de chegar aqui, porque o diabo faz isso, o diabo tenta tirar tudo aquilo que é bom. Mas eu quero declarar que nesta noite ele foi derrotado, porque você foi capaz de chegar. E eu declaro você sendo ministrado. Eu quero declarar que uma alegria e uma disposição que você não sentia há muito tempo, você começa a sentir agora. No nome de Jesus, Pai, que todo doente seja curado agora. Que toda pessoa, Pai, confusa nesta noite, meu Deus, a mente dele, meu Deus, clareie e ele volte a crer, Senhor, em nome de Jesus.
que toda pessoa que estava amarrada em prazeres e desejos nesta noite, Pai, eu declaro, Senhor, quebrando isso na vida dessa pessoa, meu Deus, e derramando o Teu Espírito Santo, Pai, para mostrar, fortalecer e levar essa pessoa, Pai, para um nível de bênção no Senhor, no nome de Jesus. Ó Pai, restaura famílias, supre as necessidades daquele que está tendo carência. Ajuda aquele empresário, meu Deus, que está passando por dificuldade nesse momento. Traz provisão a esta empresa. Traz provisão, meu Deus, para essa pessoa no seu trabalho, no seu negócio. Pai, honra ela. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu abençoo famílias, abençoo filhos. Abençoo, meu Deus, cada pessoa nessa noite. E já te agradeço, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está liberando. No nome de Jesus.